Olá, esse é o Radar FIS, eu sou Guilherme Carter e hoje nós vamos falar com o Alexandre Bolsoni, que é diretor da VBI e toca o fundo LVBI. Conto também com a participação de vocês aí pelo chat, mande suas perguntas e vamos construir esse programa aí juntos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a sua participação, Alexandre, e já vou passar a peteca aqui para você contar um pouquinho da sua trajetória até a chegada aí à VBI. Bom, muito obrigado. Boa noite, Carter, boa noite a todos. Bom, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, agradecer a todos a presença. Falando um pouco da minha trajetória, né, sou o sócio lá da VBI, tenho aí mais de 20 anos de mercado imobiliário, comecei aí a carreira sempre no mercado imobiliário, tenho passagem para a CBRE, Walmart, Cirela, e estou lá na VBI desde 2010, atualmente sou responsável pelo segmento logístico, e dentre os fundos que eu sou responsável temos o LVBI, acho que é a principal discussão aqui do dia. Bacana, obrigado aí novamente, Alexandre. E antes da gente partir aí para o LVBI, eu queria que você desse aí, depois de falar um pouco dessa sua trajetória, um pouco do panorama, né? A gente viu que é um panorama entre real estate, né, e o estresse do mercado, porque hoje a gente vive aí a guerra lá na Ucrânia, Rússia, e eu queria que você desse um overview para o pessoal, né, de como que deve se esperar do mercado imobiliário responder a isso, inflação, juros, etc. O que impacta, o que são oportunidades e o que são riscos aí? Acho que de uma maneira geral o que a gente vê no mercado imobiliário, mas no logística, são efeitos secundários desse conflito. Basicamente, a gente vê um reflexo um pouco de inflação, que acho que tem vindo no mercado de uma maneira geral, e aí um pouco relacionado a essa puxada de juros um pouco mais forte, ou que o mercado está precificando um pouco mais, né? Então a gente vê algum reflexo em eventual aumento de custo de produção, principalmente aço e concreto, que são commodities que afetam principalmente o segmento imobiliário e o logístico, né, principalmente, e eventualmente esse aumento mais forte, essa curva longa puxando um pouco mais, que tem impacto sem dúvida nenhuma no mercado imobiliário também. Isso acaba, né, a gente vê assim, na vida real não muda muito o preço, né? Se for comprar imóvel, mesmo investir ali seja uma gestora, investir num galpão ou numa laje, não muda tanto, né, quanto no mercado secundário, na bolsa, né? Então isso, não sei se você poderia comentar um pouco dessas oportunidades, né? Porque às vezes a gente vê coisa na bolsa abaixo do custo de reposição, como você bem disse, e não faz muito sentido. O próprio LVBI, ele negocia hoje algo em torno de 15% abaixo do valor patrimonial. É isso, às vezes o mercado, não existe nenhuma grande mudança significativa nos fundamentos do mercado imobiliário, né? O conflito não está diminuindo a demanda por espaços de galpão, acho que é muito mais uma questão de macroeconomia que impacta no mercado imobiliário, então não é o conflito diretamente. O máximo que a gente vê, como eu disse, é um aumento do custo de produção, que quando a gente olha para o mercado secundário, que é listado em bolsa, e a gente vê alguma queda adicional ainda das cotas, pode gerar uma oportunidade, né? Porque hoje produzir um imóvel está mais caro do que estava um ano atrás. O custo da construção civil, o custo efetivamente de produzir o imóvel, às vezes não está refletido nem no INCC, né? O custo de produção, às vezes, é maior do que o próprio INCC, do próprio IPCA, né? Então a gente vê hoje alguns fundos imobiliários com um desconto significativo, seja no valor patrimonial, e hoje o custo de produção está mais alto, ou seja, tem um desconto em cima de produzir. Então você consegue comprar o imóvel pronto, sem risco, alugado, mais barato do que produzir ele do zero hoje, né? Então essas discrepâncias do mercado secundário hoje nos parece ser uma oportunidade de aquisição para aqueles que vê fundamentalmente o imóvel, né? Ligando só o valor da cota versus o valor que você compra por reais por metro quadrado. Legal, bacana. Bom, vamos passar um pouco então para o fundo de logística lá da VBI, o LVBI 11, né? Quem quiser aí também, depois o Alexandre passa mais informações para quem quiser chegar até os relatórios, mas queria que você contasse um pouco da história do fundo, né? E qual que é a tese de investimento. Então, vamos lá, o LVBI hoje tem aproximadamente 1,4 bi aí de PL. É um fundo que começou em 2018. É o maior fundo de imobiliário da VBI em termos de patrimônio. Sim, sem dúvida. Essa é verdade. A tese do LVBI, ele é o maior porque ele começou o primeiro também, né? Quando a gente, lá em 2018, voltando aí 3 anos e meio, 4 anos atrás, a gente tinha algumas ideias de fundos listados, hoje são 3, né? Tem o LVBI, o CVBI, o PVBI e também o EVBI, na verdade são 5 já. O EVBI e o nosso FOF, que é o RVBI, os 3 maiores é o C, o L e o P.
O L começou primeiro porque a gente via aí uma grande oportunidade, o low hanging fruit, sim, no mercado logístico brasileiro. Agora é fácil falar, mas a gente via que é um mercado que tinha muito crescimento, e que eu digo como é fácil, a parte do e-commerce era uma coisa que estava vindo para o Brasil, isso em 2018. Então, você viu a nossa apresentação lá de IPO, que foi em 2018, qual que era a nossa tese, e ela se mostrou vencedora porque também a pandemia mostrou, acho que acelerou esse processo do e-commerce. Era investir em imóveis de logística, pela falta de galpões de boa qualidade no Brasil, né? Que esteja aí majoritariamente, ou 50% aproximadamente, no estado de São Paulo, muito próximo da capital, tá? Onde tem mais demanda. A gente gosta de investir onde tem muita demanda e é difícil produzir, a famosa barreira de entrada. Quando eu tenho pouco concorrente novo, a tendência é ter pouco concorrente, com maior demanda eu alugo mais caro, de maneira simplista, né? Então o fundo foi uma primeira oferta de 300 milhões de reais na época, onde a gente fez em setembro de 2018, foi no meio da eleição do primeiro e segundo turno, né? Depois a gente fez um follow-on já em 2019, montando aí o tripé de estratégia do fundo, que é ter um fundo com diversificação, seja por locatário ou por imóvel, né? Com imóveis que sejam muito líquidos, a liquidez do fundo é muito importante para nós, de forma a propiciar uma resiliência para os nossos cotistas, né? Nossos cotistas são nossos clientes finais no final do dia. Eles são os donos do fundo, são prestadores de serviço. Então a ideia é ter um rendimento resiliente e estável de dar o rendimento para o cotista final. Então a gente fez esse primeiro IPO em 2018, onde tínhamos 2 imóveis. Em 2019 fizemos um follow-on, foram adquiridos outros imóveis. E em 2020 foi o terceiro e último follow-on, quando a gente captou mais 500 milhões, que fizemos todas as aquisições. Hoje somos um fundo de 10 imóveis, né? Então a gente já tem uma diversificação maior em termos de ativos e de inquilinos. A gente tem já, dentro da estratégia, aproximadamente aí 45% dos ativos dentro da região metropolitana de São Paulo, que para a gente é muito importante. O saldo remanescente, a estratégia é ter nas principais capitais, também pensando que o e-commerce hoje tem que atender não só São Paulo, mas todas as principais capitais. Ou seja, o fundo está aí nos 3 anos e meio, já com um portfólio muito próximo do que a gente imagina daqui para frente em termos de diversificação de risco, localização, diversificação de locatário, e se provou, no nosso entendimento, não foi tão bom, mas assim, resiliente, que teve bastante saídas de alguns inquilinos não esperadas o ano passado, que a gente conseguiu repor sem ter impacto financeiro, né? A gente tem uma estratégia de ter um aviso prévio um pouco mais puxado, em caso de rescisão antecipada, então a gente conseguiu repor alguns inquilinos sem ter impacto financeiro para o cotista final. Certo. E ativos para desenvolvimento? Obviamente eu vi alguns ativos, pode ser, enfim, obras, expansão, que é natural do setor, mas existe alguma possibilidade também de vocês entrarem um pouco mais forte? Porque você falou, a ideia é ter uma renda estável, né? A gente sabe que quando é desenvolvimento, tem alguns que combinam a renda mínima e tal, mas qual que é a ideia nesse sentido? O investidor deve em algum momento esperar ter mais ativos de desenvolvimento ou não? Nossa tese de investimento para a LVBI basicamente é ter um fundo de renda, né? Mas a casa do LVBI tem um histórico forte de fazer fundos de desenvolvimento, fundos de private equity, ganho de capital, né? Então, no mercado que estava bem competitivo em termos de aquisições para imóvel logística em 2019, 2020, a gente procurou não simplesmente comprar o famoso cap rate, né? Uma pergunta que a gente odeia responder: qual que é o cap rate que você compra? Eu não gosto de responder isso, porque não é isso que a gente olha, né? A gente olha o que esse ativo pode dar no curto e no médio e longo prazo. Então, alguns ativos que foram adquiridos por nós enxergamos algumas oportunidades com relação a futuras expansões. Então eu tinha o famoso cap rate inicialmente, mas tinha um potencial upside futuro dentro de alguns ativos, né? Então, dentro desses ativos, em função da demanda grande dos nossos inquilinos, acabaram acontecendo até antes que a gente imaginava. Um caso específico, Betim, é um centro de distribuição que é alugado para a Amazon, que tinha lá 35 mil metros quadrados e tinha potencial de expansão, né? A conta que a gente pagou a mais pela expansão, questão gerencial, mas menos de um ano depois de comprar, a gente fez uma expansão, está em processo de execução e termina no final do segundo trimestre agora de 22, de mais 20 mil metros quadrados, né? Então tem um ganho a mais para o cotista. O mesmo caso em Araucária, simplificando a história. Era a DHL saiu, notícia não esperada, a gente conseguiu repor para Magalu e já fazendo uma expansão de mais 5, 6 mil metros quadrados. Ou seja, a gente conseguiu tirar um pouco mais. Então essa é a primeira estratégia. Para fazer muito desenvolvimento dentro de um fundo imobiliário, a gente tem um problema
que o cotista gosta de ter resiliência e quando eu faço desenvolvimento puro sangue, que é comprar o terreno, construir e alugar, eu não tenho esse rendimento. Exato. Então a gente imagina que o desenvolvimento vai ser uma parte pequena do fundo e a ideia é muito mais de agregar valor via expansão de alguns ativos que a gente tem. Né? Ou seja, ter um incremento adicional de rendimento via expansão ou pequenos desenvolvimentos. Legal. É o que a gente chama ali no crédito de colocar uma pimentinha na carteira para dar um upside maior, mas também não comprometer muito a tese do fundo. Bom, em termos de posicionamento, né, eu sei que o fundo já tem alguns anos aí, mas hoje, mesmo analista ou cotista ou o futuro cotista que queira comparar, né, laranja com laranja, com o que ele compararia hoje? Com o que vocês falam? Olha, acho que BTLG ou não, o da Bresco, o que né? Porque tem fundo imobiliário de logística que aí não parece muito, né? Tem alguma comparação que a gente pode fazer? Eu acho que assim, o mercado hoje tem alguns fundos, acho que é importante para o cotista, todo mundo gosta de ter a liquidez. Né? Então se a gente pega o LVB hoje, ele já está na prateleira aí dos fundos, não que seja ser grande, fundamental, tem que ser grande e qualidade, né? A gente não cresceu o LVB por crescer. Quando a gente fez os follow-ons, tinha um incremento de agregar valor para o fundo. Sim. Mas o primeiro ponto que eu dividiria são os fundos aí que tem uma liquidez acima de 2, 3 milhões de reais, para o cotista ter a própria liquidez. Né? E de termos de localização? Em termos de localização, acho que o da Bresco tem uma concentração grande também na região metropolitana de São Paulo, né, que é uma tese nossa, acho que esse é em termos de qualidade de ativos. Né? Um belo fundo, ativos bem localizados, bem central em São Paulo, acho que é um bem comparável. Como o BTG também tem, mas são os fundos maiores, o BTG, XP, Bresco, Credit Suisse, são os maiores fundos aí que estão na praça, são bem comparáveis e cada um tem uma tese um pouco diferente do outro. Né? Acho que é muito importante para o cotista entender qual que é a tese da gestora, como que ele monta o portfólio, como é que ele vê, pensando não somente nos próximos 12 meses de rendimento, mas olhando os próximos 24, 36, 48 meses, e como os imóveis estão precificados e localizados dentro do portfólio como um todo. Certo. Bom, sobre outro tema, né? Não um tema polêmico, mas polêmico já teve a decisão da MXRF, né? Da CVM e tal, mas tem até as compras alavancadas, né? Enfim, a alavancagem do fundo, que em teoria não pode e tal, mas dá para fazer, né? Enfim. E eu queria que você comentasse um pouco. A gente viu o uso de vocês dessa artimanha, né? Que eu acho que é super natural e deve ter, que eu acho que até aumenta, otimiza, né, o retorno para o investidor, dependendo da maneira que se faça. Eu queria um pouco da sua opinião sobre o tema e de como vocês usam no fundo para, sei lá, passar um pouco de transparência assim, de como que vocês originam essas operações. Claro. Acho que do nosso lado a gente utilizou a questão da alavancagem basicamente no momento que a gente tinha mais ativos do que capital disponível. Isso foi no último follow-on. Então foi final ali de final de 20, começo de 21, né, que a gente tinha um pipeline grande de ativos. Demorou mais do que a gente gostaria, mas porque foram transações complicadas. Mas foram utilizados dívidas que já dos 3 ativos que a gente fez com a alavancagem, 2 literalmente a gente herdou do vendedor que a gente só manteve. Né? Sim. Então a gente tem aí hoje aproximadamente quase 15% de alavancagem dentro do LVBI. Uma das dívidas, em torno de 120 milhões de reais, veio com os ativos, né? Então a gente literalmente herdou. Sim. A gente só reestruturou com quem estava carregando a dívida para se adequar um pouco mais ao padrão do LVB, que é pagar ao longo do tempo, né, mantendo o dividendo. Como é que vocês jogaram para quando? Assim, a dívida, quando a gente ele tinha um bullet, tinha um pagamento único, né, depois de 24 meses do início da operação. 120 milhões. 120 milhões. O LVB era um risco que não fazia sentido. Né? Então a gente fez uma amortização em 5 anos pós-início, que era setembro desse ano de 22, a gente acabou de renegociar, colocar mais 12 meses pagamento principal. Então a dívida CDI, então a gente vem pagando juros, né? E o principal, sem correção, sem nada, a gente alongou um pouco mais sem custo para o fundo. Então a gente reestruturou na aquisição e agora novamente para não ter nenhuma amortização nos próximos 18 meses. Certo. Então esses são 120 milhões de reais. A gente tem uma outra dívida que a gente herdou quando a gente comprou o ativo de Aratu, que é lá na região metropolitana de Salvador, que era uma dívida a IPCA mais 1,5, grossamente, então uma coisa muito barata, a gente queria manter de qualquer jeito. Então acho uma dívida que usa muito exemplo onde a gente agrega valor para o fundo. Né? Então a gente comprou ativa, ela foi em torno de 8,5 mais 8,5 de yield e as aluguéis são corrigidos pelo IPCA, então literalmente a gente está agregando valor para o fundo. Né? E por fim a gente tem uma dívida ainda a ser contratada,
já para a aquisição de Cajamar, que é um ativo que a gente vai acabar de pagar agora no final do segundo trimestre, que a gente já estruturou também de uma forma junto ao vendedor para poder fazer jus e não depender de nenhuma captação. Sim. Né? Então a gente nunca gosta de depender de captação para não pegar um momento ruim de captação como a gente está agora. Sim. Então a gente tenta estruturar a dívida dentro do percentual que faça sentido para o fundo. Né? Então um fundo que tem 1,4 de PL hoje, a gente vai chegar um pouco mais de 200 milhões de dívida, então em torno de 15% aproximadamente. A gente acha que é um valor ok, não vamos mais que isso, bem saudável. Dívida que agregue valor para o cotista, que seja um custo razoável ou que o ativo gere rendimento superior ao custo da dívida e que tenha um pagamento de longo prazo para não ter nenhuma parede chegando aí para o fundo. Né? Então, acho que essa é a ideia da dívida que nós fizemos. No máximo, aí 15%, 20% estourando, a gente não vai fazer mais além dessa. Né? Um outro ajuste. Pagamento longo prazo e que os juros agreguem valor para o cotista. Sim, né? sim, acho que isso que é o principal no médio prazo aí. Então, você acha que assim, fazendo uma comparação, porque o que acontece acaba se alavancando o fundo, porque você tem condições, não é precárias, mas se criou uma ideia de que fazer emissões abaixo do valor patrimonial é ruim, sempre é ruim. E eu não concordo muito com a sua opinião, mas o fundo acaba alavancando, né? Então, mas pode-se dizer que às vezes pode ser melhor fazer abaixo do patrimonial ou não. A questão do patrimonial é uma questão sensível, né? Os cotistas geralmente... Não, mas assim, pensando do ponto de vista do cálculo econômico, não do sentimento do mercado. No cálculo econômico, nós compramos ativos alavancados, é que nós entendemos que a alavancagem agrega valor para aquela aquisição. Beleza. Bom, né? Temos a preocupação de não fazer emissões abaixo do patrimonial como o mercado não gosta, então a gente tenta alogar o máximo possível o pagamento do principal dessa dívida para não sermos forçados a isso. Mas né? é possível dizer que em algum momento faça sentido, não que você vai fazer, mas você vai deixar de fazer por conta desse mito que é sempre ruim. Sem dúvida, talvez você vê algumas transações que poderiam fazer sentido, que sejam de boa qualidade, que você não consegue fazer uma captação porque está baixo patrimonial. Né? Acho que o mercado hoje tem vimos poucas transações nos últimos meses pela falta de captação, talvez por estar abaixo do patrimonial que acaba poucos fundos fazendo. Então você deixa algumas oportunidades passarem que podiam ser acruadas em cima do fundo. Nossa ideia não é fazer no curto prazo, né? A gente não trabalha com uma captação para o LVBI em 2022, né? Porque não existe essa necessidade. Legal. Então acho que esse sim, concordo com você, assim, você deixa algumas coisas passarem, alguns ativos que iriam agregar o fundo em função dessa discussão se vale a pena ou não emitir abaixo patrimonial. Exato. Tem gestores, coitados, né? São escorraçados por causa disso, mas enfim, acontece. Bom, em relação a 2020, né? Acho que todo mundo foi uma coisa bizarra, né? Ninguém nunca tinha vivido aquilo e tal. A gente teve várias decisões e tal, enfim. Como é que foi aquele ano para vocês? E a gente acabou que no final, em março, teve um derretimento do mercado como um todo, não só fundo imobiliário, mas ação. Teve gente quebrando, margin call e por aí vai. E depois a gente viu que, na verdade, os fundos de logística andaram muito bem até o final do ano. Por conta da tese, do e-commerce, todo mundo ficou preso em casa, todo mundo não podia ir no shopping comprar, né? Teve até o pessoal falando que não, a gente acha que os shoppings vão virar grandes galpões logísticos para só distribuir, né? Que é o pessoal meio maluco. Eu também achei pô, se continuar do jeito que está, né? Acho que é uma saída. E depois de 2021, parece que a euforia abaixou um pouco, né? Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi, né, 2020. Se vocês previram aquilo, né? Assim, previu no sentido de darem uma importância tão grande e ter uma euforia no mercado de e-commerce. E daí 2021 e 2022, né, para frente, o que você vê no e-commerce, nessa tese de que a logística siga crescendo ou não, enfim. Tem que você desse um panorama aí desde esses anos. Acho que se a gente olhar aí por 2020 foi uma coisa maluca, né? Porque assim, ninguém imaginava aquilo, né? Acho que quando a gente foi começar, não, vão ser só 2 semanas em casa, 2 semanas a gente volta, né? A gente está voltando hoje 2 anos. 2 anos, né? Foi só 2 semanas, 2 anos. É verdade. Mas em 2020, acho que a pandemia foi terrível, tem sido terrível, mas assim, antecipou muito esse movimento do e-commerce e no mercado logístico. Então a gente já imaginava, né? Então a gente pega lá o pitch, a apresentação do IPO do LVBI já tinha esse vetor, mas acelerou demais, né? Então minha mãe começou a comprar no e-commerce e gostou, viu que funciona, né? Legal. Acho que todo mundo, né? Eu comecei a usar mais e viu que funciona, então criou confiança. Então isso o pessoal percebeu em 2020, né? Então houve sem dúvida nenhuma que o mercado logístico iria
surfar essa onda, ia ter um ganho, diferente de shopping, que a pessoa foi muito penalizado. Sim. E isso o mercado realmente aconteceu. Então, acho que do segundo semestre de 2020, quando a coisa começou a se normalizar, vamos chamar assim, né? Começou em março, abril, lá a pandemia. O segundo semestre de 2020, o primeiro semestre de 2021, literalmente tinha briga para alugar galpão. Tá? Os grandes players de e-commerce, os top 5, vamos chamar assim, tinha uma disputa muito grande para se posicionar nos grandes centros urbanos, para ter o galpão para poder atender essa turma. Né? O crescimento de usuários do e-commerce aumentou, o ticket médio aumentou, o número de compras aumentou. Então, houve essa euforia. Isso ficou mostrado nos números do ano passado aí, de consultorias imobiliárias, onde o número entregue em São Paulo atingiu 1,5 milhão de metros quadrados de novos galpões, que é 3 vezes a mais a média do que tinha nos últimos 5 anos. Sim. No ano de 2020. 2021. Tá? Já pegando o reflexo de 2020. Né? E foi tudo alugado. Né? Quanto que o mercado aguenta? Eu não sei. Entregou 1,5 milhão, vinha entregando 500 mil, alugava. Né? Sim. Entregou 1,5 milhão é muito, alugou. E tudo pré-alocado. Né? Então, 2021 foi assim a consagração do mercado, falando especificamente do mercado imobiliário. Né? O mercado secundário teve uma euforia ali em 2020 e depois caiu um pouco, dar um pouco de juros, o juros vai subir, acho que isso foi mais uma questão macro. Né? E olhando para frente agora, a gente vê não tão a euforia que a gente via em 2021, mas ainda muito ativo. Né? A demanda por galpões reduziu um pouco. Né? Mas não é que reduziu num patamar médio, reduziu um patamar muito alto, só não está aquela euforia que estava no começo de 21, né? Dos inquilinos. Sei lá, 2019, antes da pandemia. Ainda continua muito ativo. Muito ativo. Fora do né? comum. E assim, pega o mercado imobiliário logístico num momento muito favorável ao proprietário. Sim. Né? Porque tem menos galpão disponível, a taxa de vacância hoje em São Paulo é abaixo de 10%, na região metropolitana, depois da região é 5, 6, 8, 3, em Guarulhos é muito baixa, por exemplo. Né? Então tem uma falta de galpão de boa qualidade, tem uma migração de galpões de médio a baixa qualidade por de boa qualidade, não porque gostam, porque é mais eficiente, a logística é eficiência, é custo e eficiência. Né? E para quem é proprietário hoje de um galpão pronto, eficiente, é o melhor dos mundos, porque falta galpão para um bom inquilino. Está muito caro produzir, como a gente falou no começo da conversa, você produzir custa muito mais caro, talvez, do preço que a gente tenha pago há 1, 2 anos atrás, em função da inflação do custo de obra. Né? Então, quem tem um portfólio hoje bem localizado está surfando uma onda boa, porque o valor de locação está acompanhando a inflação. A gente teve uma recuperação de valores de locação de logística. Né? Olhando para frente, talvez não tenha aquela euforia tão grande que a gente viu em 2021, que não era sustentável, a gente brigar por imóvel não fazia sentido, mas o mercado tem uns fundamentos muito fortes. Né? Em termos de qualidade, localização e oferta e demanda está muito balanceado ainda. Então, assim, a ideia do LVBI vai também muito em linha com o PVI. PVBI, obviamente, é a diferença. Tem imóveis bem localizados e tal, e você está surfando a onda boa do momento, né? Que, enfim, você não está renegociando para baixo, né? Como a gente viu. Olhando Laje, o cara fica ali fora daqui da bolha, né? Então fica ali na Alphaville e o cara está perdido porque a vacância é muito alta. Então, basicamente, eu posso dizer isso. É isso, assim, acho que a gente gosta de investir onde tem muita demanda e é difícil produzir, que é uma barreira de entrada. Né? Seja, e o que não é fácil de fazer, né? Exatamente. Tá. E hoje, né, como eu disse, o fundo do LVBI é o maior fundo lá da VBI, mas obviamente porque é o primeiro, né? Mas, enfim, ele é o maior em termos de PL, tem 1,4. E a gente queria entender, assim, qual que é o capacity do fundo, até onde dá para crescer, né? Qual seria ali, dada também a equipe atual, etc. E tal. Hoje a gente tem mais ou menos 1,4 bi, mas considerando a dívida que a gente falou, a gente tem um PL de aproximadamente quase, só de ativo, valor de ativo, mais ou menos 1,7, se tirar o passivo. Né? Sim. Então, assim, a gente tem uma equipe bem estruturada, que tem capacidade de crescer mais. A gente dentro da VBI, a gente está estruturado para a empresa continuar crescendo. Né? A gente reinveste muito o capital da gestora em ter uma equipe capacitada que se desenvolva internamente para fazer mais. Né? Então, hoje, acho que eu diria, a gente tem sim capacidade de crescer. A gente sempre teve uma meta de ter pelo menos 2 bi de ativos dentro do LVBI, basicamente para ter uma diversificação. Então, faz parte da estratégia ainda crescer. Mas, como eu disse, crescer de forma, não só crescer por crescer. A gente brinca lá que a gente é novo, né? Tem 40 abaixo aqui, então a gente tem muita linha para queimar. Né? Sim. Então a gente quer crescer de maneira saudável,
para agregar valor aos fundos, né? A gente poderia ter feito mais follow-ons do LVBI, poderia, mas a gente não tinha ainda identificado bons ativos dentro da estratégia. Então, a gente tem uma estratégia clara de crescimento. Sim. E vai sendo colocada em prática conforme a gente vê disponibilidade de ativo e de capital para fazer. Nesse momento, o mercado está um pouco mais fechado, a equipe continua lá trabalhando, identificando oportunidades, mas eu diria que a gente tem uma boa capacidade instalada dentro de casa para fazer mais, seja LVBI, seja outras linhas de negócio dentro do LVBI ou até do escritório, tudo mais. A gente tem uma equipe lá bem montadinha e com uma boa experiência já com todo mundo junto, né? A gente tem acho que os sócios, os diretores da LVBI estão juntos há mais de 10 anos, como eu disse, né? Muito entrosamento grande dentro de casa. Você falou, trabalhou com o Abud há... eu conheço o Abud faz 20 anos, 20 então já... Anos. Tá bom. Bom, em termos, a gente estava conversando até, em termos de localização, né? Olhando a carteira de vocês, se explicasse um pouco a dinâmica, né, de logística, diferentemente aqui de Laje, né? Porque você falou, não pode ser muito também próximo, né? Quer dizer, não pode ser na região metropolitana, porque aí você tem um problema da construção e tal. Como pra gente, não, aqui, sei lá, Faria Lima seria o ponto para ter Laje, é ali, entendeu? Lógico que não dá para pagar muito caro, mas é o ponto. Mas diferentemente, sei lá, eu vejo que vocês têm localizações em São Paulo também. E também queria que você desse um panorama. Existem outros estados, né, que têm boas regiões ali, que faz sentido? Ou por vocês serem aqui de São Paulo, não, é aqui, é o que vocês conhecem, enfim? Acho que a estratégia que a gente tem para o LVBI é estar próximo aos principais centros urbanos. Querendo ou não, São Paulo ainda representa o maior mercado, então a gente tem na estratégia 50% aproximadamente está em São Paulo, mais precisamente no raio metropolitano ali dos 30 quilômetros, que é o famoso de logística. Mas o pessoal que mora em Salvador, que mora em Curitiba, que mora em BH, também compra pela internet. Lógico. O pessoal também compra. E o pior é o seguinte, até um ano atrás, em Salvador você demorava 15 dias para receber uma geladeira, porque não tinha. 15 dias? 15 dias. Há 2 anos atrás era... Da onde? Vinha de São Paulo. Né? As empresas não tinham. Então a gente percebeu que esse movimento iria acontecer nessas capitais. Então a gente já começava a olhar essas principais regiões, as oportunidades que tinham. Né? Então, dentro da nossa tese, 50% é São Paulo, os outros 50% é espalhados nessas principais regiões. A gente tem um ranking lá, vamos chamar assim, com as 10 principais cidades, que a gente elenca, esse é onde eu quero estar, mas ok, aqui eu tenho muito concorrente, tem muita oferta futura, aonde que eu tenho que estar nesses mercados para mim ter esteja mais protegido o meu portfólio. Então, a gente gosta de mercados onde tem um valor de locação muito alto, porque eu não tenho ativo concorrente, então tem que ter um preço certo de entrada. Como também gosto de mercados como a Betim, que a gente está na região metropolitana de BH, taxa de vacância é 3% hoje. Não tem galpão. Né? Então, assim, meu inquilino vai sair? Não vai. Não tem para onde ir. Né? Então, assim, a gente tem nessa estratégia está muito parecido com a tese que a gente tem aqui da Faria Lima, esse escritório que você colocou. Eu quero estar nos principais mercados, mas uma localização que tenha barreira de entrada, inclusive, naquela cidade. Né? Por quê? As empresas vão precisar ter um centro de distribuição lá para atender as pessoas que moram lá. Né? A Grande Salvador, sei lá, tem 2 milhões de habitantes, o pessoal consome. Né? BH, X milhões de habitantes, vão consumir. Precisa ter um galpão da Amazon em Betim. Precisa ter um galpão da Americanas.com em Salvador. Eu preciso ter um galpão da Magazine Luiza em Curitiba. Né? Que são todos clientes nossos nessas cidades. Então, assim, a gente procurou investir nessas cidades, procurando esse tipo de imóvel para atender os nossos clientes finais, que são os operadores logísticos ou os varejistas. E como é que vocês fazem para analisar? Porque, por exemplo, estou trazendo um pouco para que eu já vivi isso. Às vezes analisando crédito para o cara lá em Goiânia, por exemplo. Né? Porque, enfim, ou em outro estado do país. E a gente não conhecia muito a região. Então era um pouco... E, lógico, sei lá, na época eu trabalhava no Banco Fator. E não era um banco gigantesco que tinha, sei lá, o Itaú, que, né, você está no Brasil inteiro. Então, era um pouco, que é o caso também da VBI, né? A VBI é aqui em São Paulo, acho que vocês todos aqui têm esse background aqui de São Paulo. E era difícil viabilizar. E para isso, obviamente, abrir outras oportunidades. Por exemplo, a TG Core. A TG Core faz crédito lá para o pessoal, porque ele entende a região, conhece a incorporadora, que pra gente era muito difícil, isso é muito caro entender, às vezes fazia negócio, tá, mas era muito difícil. Como é que vocês fazem para entender? Eu sei que a dinâmica é um pouco diferente, mas entender o mercado, mesmo assim, lógico que vocês entendem muito do mercado imobiliário, mas para entender a região, a gente mora num país continental, não é uma coisa tão trivial. Como é que vocês fazem?
A VBI tem uma vantagem, que eu acho que uma vantagem significativa boa para a gente está em 18 estados hoje no Brasil. A gente, nas diferentes áreas de negócio, Sim. a gente tem 18 estados diferentes. Tá. Né? Então, seja o pessoal de residencial, pessoal de shopping, pessoal de crédito, Então vocês... gira o Brasil inteiro. Tá bom. São 18 estados. Então a gente já conhece um pouco, né? Mas o mercado logístico, a gente já vem trabalhando, a gente está nesse mercado, vou poder errar o número aqui, talvez há quase 10 anos. Então a gente já rodou bastante, né? A gente fez os primeiros desenvolvimentos de Extrema, quem fez foi a gente. Né? Foi lá o ativo nosso de Extrema, a gente comprou ele em 2014. Né? A gente já fez coisa no Rio, já fez coisa em São Paulo. Então a gente tem uma análise, a primeira coisa, como é que a gente vai fora de São Paulo? A gente entendia que outras cidades além de São Paulo iam precisar de galpão. Uhum. Tá? Então tem uma tese de investimento. Então vamos olhar dentro dessas 10 cidades, tirando São Paulo, esses 10 mercados, aqueles que fazem mais sentido ou menos sentido. Aonde que pega mais preço ou menos preço, aonde que eu tenho muita concorrência ou menos concorrência, aonde que eu tenho mais barreira de entrada ou menos barreira de entrada, aonde que eu tenho uma concorrência que seja mais saudável ou menos saudável. Né? E a gente tem um ranking. Né? Uhum. Então desse ranking, tá bom, deixa eu ver o que é possível fazer. Talvez a cidade 2 ou 3 do nosso ranking lá, eu não consegui fazer nada ainda. Talvez BH era uma das que a gente mais gostava. Não foi a primeira que a gente fez. Então é alinhar a estratégia com a capacidade de execução. E ser muito disciplinado na estratégia e execução. Não vou fazer por fazer. Né? Então a gente sempre tem que viajar, tem que conhecer as peculiaridades locais. Fazer negócio em Curitiba não é igual fazer negócio em Salvador. Né? Em BH é de um jeito, Porto Alegre é do outro. Né? E está muito próximo dos inquilinos. Né? Hoje a gente tem um portfólio aí, um pouco mais de 2 bi, considerando todos os fundos, e estamos muito próximos dos inquilinos. Então a gente recebe muito feedback dos inquilinos aonde que ele quer estar. Uhum. Por que a localização de Betim funciona onde a gente está e talvez uma outra não? Né? Por que a gente escolheu o Aratu Log lá em Simões Filho e Salvador e por que na outra região? É muito interação com os inquilinos. A gente entende que a gente tem que ser também uma solução imobiliária / de capital para os inquilinos. Né? Sim. Um operador de e-commerce, que é puramente asset light, né? Não tem asset nenhum, é só empresa de tecnologia, ele não quer ter um galpão. Né? Ele precisa de alguém que faça um galpão de boa qualidade e tenha capital para fazer isso. Sim. Então a gente tenta achar uma solução de prover a solução imobiliária e de capital para os nossos inquilinos. Então tem muita interação com os próprios locatários. Então tem uma inteligência interna aí que é onde, por que ele quer ir agora para Salvador e não para Curitiba ou vice-versa. Então vocês chegam a receber também muita a originação, sei lá, vou dar um nome aqui, mas sei lá, um Mercado Livre da vida, bate lá e fala, eu preciso de um ali perto mais da região Nordeste, o Norte e tal. Exato. Tem esse tipo de... Tem. A gente já começa a identificar assim, quem que não está na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo. Todo mundo vai ter que estar lá. Então aquele que não está vai precisar. Né? Mas tem muita essa interação, que são alguns inquilinos nossos, falam, o que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Né? E eles já conhecem um pouco da nossa capacidade, então eles entendem que a gente pode dar a solução para eles para atender isso. Para atender a Magazine Luiza, por exemplo, em Araucária, a gente pegou um galpão, foi uma coisa assim, divertida, entre aspas, porque foi bastante desgastante. Mas a gente teve que antecipar a saída da DHL para a Magazine Luiza entrar e fazer toda uma reforma para ela em operação. Então foi uma operação de guerra que a gente fez lá para viabilizar para elas. A gente conseguiu, deu certo. Então cria credibilidade e sinergia entre as duas empresas. Né? Fizemos uma expansão agora para a Amazon lá em Betim. Em operação da Amazon também não podia parar. Também criou sinergia. Sim. Então acho que a gente tem conseguido dar soluções imobiliárias e de capital para essas empresas que precisam estar em operação para amanhã. Não pode esperar 12 meses. Né? Então tem a inteligência imobiliária de desenvolvimento dentro de casa que ajuda bastante o LVBI, essa equipe de gestão que consegue mexer com tijolo, né? Para dar solução para o inquilino. E tem essa troca de informação. Alexandre, dá uma olhadinha lá em Salvador que eu vou precisar. Você tem alguma coisa lá? Não tem. Deixa eu ver se eu consigo fazer via o fundo de desenvolvimento, achar uma solução. Eu estou precisando de um imóvel. Infelizmente, hoje eu não consigo muito dar solução para os nossos inquilinos porque a nossa taxa de vacância é de 0,5%. Então, tem um problema até o contrário hoje. Está faltando galpão para alugar para os nossos inquilinos. Certo. Mas a estratégia vai muito nessa via de duas mãos. Eu dou a solução, mas me fala onde você precisa para a gente dar o tiro certo. Você acha que eventualmente a gente vai cair em muito desenvolvimento? Em teses de desenvolvimento? Eu acho, não no fundo de vocês, mas você acha que... Tem muito espaço para desenvolvimento ainda, porque acho que tem muito espaço para crescer o mercado imobiliário logístico. É um mercado muito novo. Os grandes desenvolvedores internacionais vieram para o Brasil aí no começo do 2000 e 2012, né?
os grandes players vieram para cá, então o mercado tem 10 anos. Se a gente compara com o mercado de escritórios, começou no ano 2000, então são o dobro, né? Então 10 anos a mais, mas é o dobro. Então é um mercado muito novo e pela falta ainda de qualidade dos galpões existentes, vai ter que desenvolver coisa nova, não tem jeito. Né? É mais eficiência de produto, o e-commerce mudou muita coisa, então atualização de produto. Então sem dúvida vai passar pelo desenvolvimento para esses grandes galpões ao redor das grandes capitais. Então tem muito espaço para crescer ainda. E na sua visão, assim, quando a gente compara, né? Porque você disse que até a gente conversando agora há pouco, que o mercado de logística no Brasil, não que seja amador, tá? Entre aspas, mas é um mercado ainda muito incipiente e que tem muito PF, né? Tem muito no mercado. Então, é uma oportunidade, já que vocês são muito mais profissionais, de entrar nesse mercado, certo? Sim, é um mercado muito novo, que imagina você, por exemplo, vamos usar dar nome aqui, você é uma grande e-commerce. Olha, eu preciso que você me entregue um galpão daqui 12 meses. O pessoal, quando nos pede esse tipo de produto, já nos pediram, me dá o balanço, o seu balanço, me dá o tamanho do seu fundo, para ver se você tem capacidade financeira de executar. Eles fazem uma auditoria, uma due diligence em nós, para sermos classificados para assinar um BTS com alguém. Porque ele vai apostar em você, e se você não entregar, ele vai ter problema, não é com o imóvel, é com a operação dele toda que gira milhões e milhões de reais. Né? Tipo a Amazon, então, exato. Eventualmente, essa turma fica mais confortável com uma instituição e não uma pessoa física. Sim, né? sim. Então tem mais capacidade, já tem mais história. Às vezes na troca, porque obviamente tem aquela coisa, às vezes de herança, de sei lá o quê. O mercado é muito amador assim ou não? Acho que o mercado assim, tem muito imóvel ainda sendo proprietário de famílias, pessoas físicas. Né? O que dá uma vantagem competitiva para vocês. Às vezes, a maioria das vezes, o pessoal prefere lidar com uma instituição do que uma pessoa física. Entendi. Porque pessoa física, também tem imóvel minha mãe tem imóvel na família, assim, gostei ou não gostei, né? Então a gente tenta ter uma relação mais, não que seja menos profissional, mas mais institucional, e eles gostam muito de estar com empresas que não têm um negócio só. Quando vai sentar numa mesa, a gente vai falar de 3 negócios. Né? Como é que eu falei anteriormente aqui? Como que você pode me ajudar, além desse imóvel, em outros ativos que eu quero crescer? Né? Esse aqui é para onde eu quero crescer, tem informação muito sigilosa ali, para onde vai crescer. Como é que você pode me ajudar? Né? Então, assim, as grandes empresas, acho que é isso no mundo, tá? As grandes empresas têm a vantagem competitiva de conseguir dar mais soluções do que uma única locação. Né? Então, agrega valor, você é mais eficiente para ambas as partes. Legal. Bom, antes de encerrar, Alexandre, eu queria que você desse aí um pouco da sua percepção da indústria de fundos imobiliários. Afinal, esse ano a gente tem 2 carnavais, né? Vamos ter eleição, tivemos guerra e temos Copa também. Então, esse ano, né, não temos bastante aí ânimo. Então, para esse ano, a indústria de fundos imobiliários, principalmente logística, e para os próximos anos, né, uma percepção um pouco de você e da casa. Acho que, em termos gerais, os fundamentos do mercado imobiliário continuam aí sólidos, né? Nos ativos, os principais mercados que a gente está, escritório, logístico, parte de crédito. A VBI é uma casa que olha muito o fundamento do mercado imobiliário. Né? Então, isso, por mais que carnaval, guerra, Copa, crise, os fundamentos são muito sólidos e são investimento de médio prazo. Né? Então, os nossos fundos estão muito bem fundamentados, taxa de vacância baixa, dividendos distribuindo, sem inadimplência, em todos eles. A gente tem conseguido manter isso, mas é um cenário diferente do que a gente viu em 2019 em termos de novas captações. Né? Então, eu acho que o mercado esse ano vai ser com juros mais altos, começa a comparar com o CDI, não tem jeito, né? Só que são investimentos totalmente diferentes. O mercado imobiliário e o CDI tem interligação, mas anda com a inflação, tem valorização de real ao longo do prazo, ao longo do tempo, o CDI é taxa de juros simples. Mas a gente vê que os nossos fundos estão muito bem consolidados nas suas estratégias, fomos muito disciplinados na estratégia de investimento em todos os fundos da casa, mas um cenário de captação mais difícil. Né? Acho que a janela está um pouco mais fechada de captação, seja pelos juros um pouco mais altos, seja pelo o pênalti, vamos chamar assim, da cota do secundário versus o PL. Né? Então a gente está num momento muito mais de nos dar tranquilidade de não precisarmos fazermos uma captação, um evento de liquidez, de venda de algum ativo, para nada. Né? Os nossos fundos de tijolo aí têm capacidade 12, 18 meses aí, sem precisar nenhuma captação, nenhuma venda, sem mexer em dividendo. Então a gente está seguro e preparado para a hora que o mercado voltar e tiver alguma oportunidade, seguir na nossa estratégia de fazer crescimento dos fundos. Né? Como eu disse do LVBI, por exemplo, faz parte da nossa estratégia crescer um pouco mais para dar um pouco mais de diversificação de risco. Né? Então, assim, estamos atentos ao mercado, à situação, cientes do que está por vir, mas o mercado imobiliário
está muito, não saudável, mas tem muito fundamento bom ainda no nosso entendimento. Então, logístico, a gente está com a taxa de vacância de 0,5%, o PVBI baixíssima, né? Acho que tem 0, alguma coisa também, 0, alguma coisa, que é um pequeno espaço aqui no JK. Então está muito bem fundamentado, né? Tem uma estratégia clara na nossa cabeça, foi executado de acordo com a estratégia e a gente começa a ver que funcionou, né? Tanto no logístico, no P quanto no próprio C, funcionou, mas a gente sabe que é um mercado mais desafiador na parte mais macro, né? Na parte imobiliária está muito bem fundamentada, a gente acredita que é uma tese vencedora e vai dar frutos aí no médio e longo prazo. Legal. Alexandre, queria que você deixasse aí suas considerações finais. O investidor ou o cotista, enfim, que quer ter mais informações também, por onde buscar, etc e tal. E muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço a todos a presença, o acompanhamento aí da nossa live de hoje. Fiquem à vontade em mandar qualquer questão adicional do LVBI, especificamente o vbilog.com.br. Nossos canais de RI estão sempre à disposição. Temos também colocado aí cada vez mais nesse veículo aqui de vídeo nos nossos podcasts da VBI, os vídeos, video reports. Então toda a equipe lá da VBI está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, seja do LVBI, do PVBI, do CVBI, do EVBI, do RVBI, que vocês possam vir a ter. E ficamos à disposição aqui para voltar novamente, para esclarecer. Foi um grande prazer e obrigado a todos. Bom, eu vou ficando por aqui, vou deixar vocês aí com a Débora para dar continuidade com o acompanhamento aí da guerra. Sigam-nos aí nas nossas redes sociais, a BMC, né, no Twitter, no Instagram. Se vocês quiserem também me seguir, guicarter.br no Instagram e no Twitter, Carline Carter, tá? Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação. Esse foi o Radar FIS. Obrigado pela audiência e até a próxima.